Salmo 148, versículo 3 ao 6. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. O lugar que Deus estabeleceu para você, ninguém tira e ninguém pode tirar. Porque quando Deus ele estabelece um lugar para você, ninguém tem o poder de te tirar de lá. Assim como ele estabeleceu e deu ordem para a lua e para o sol, ninguém pode ocupar o lugar que a lua e o sol ocupam. Porque ninguém pode fazer aquilo que o sol e a lua fazem. Então, louve ao Senhor, porque vocês são um povo muito amado por Ele. E a prova disso é o que está dizendo lá no versículo 14 desse mesmo salmo, aqui ó. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é amado. Louvarei ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele te ama, Ele já tem um lugar estabelecido para você, então você não precisa lutar com outras pessoas aquilo que já é seu. E quando eu digo lutar, vem no sentido de, por exemplo, uma pessoa chega em você e fala: você não é capaz de conquistar tal vaga. Aí você vai lá, mete boca com a pessoa, xinga a pessoa, não sei o que, faz um escândalo. Não é necessário, fica em silêncio. Mais valem as suas ações e as promessas que Deus tem para você do que as suas palavras. Mais valem as palavras que Deus decretou sobre a sua vida do que você querer se defender de uma pessoa que duvida de você. Entenda, se a pessoa ela acredita ou desacredita das promessas que Deus tem na sua vida, isso é problema da pessoa, não é seu. Então, continue cuidando da sua vida, seguindo o caminho, obedecendo as ordens que Deus deu para você, porque a promessa ela vem com a obediência. Então, se você não obedece, você acaba atrasando as promessas. Entenda, as promessas que Deus tem para sua vida, elas nunca vão mudar. Mas se elas irão acontecer mais rápido ou se elas demorarão muito tempo para acontecer, isso vai depender da sua obediência e da sua fidelidade a Deus. Então, fique na sua, obedeça a Deus, faça aquilo que Ele te mandou fazer, continue cuidando da sua vida, estudando, louvando, porque o resto Deus proverá. E quando as pessoas se levantarem contra você, busque direcionamento com Deus. 2 Reis 19, versículo 14. Quando você lê o versículo 14, você vai entender que quando as pessoas elas te ameaçam, falam mal de você, você tem que orar e entregar para Deus. Não é ir lá na pessoa, bater boca com ela, falar me respeita, alguma coisa assim. Tipo assim, logicamente, se alguém não respeitar você, tipo, por exemplo, você é uma mulher e um homem ele vai pra cima de você. Logicamente, você tem que impor um limite e impor que você é uma mulher que você deve ser respeitada. A parte que eu tô falando é quando uma pessoa ela se levanta contra você e, por exemplo, tentar fazer um monte de coisa só para que veja você na lama, no chão. Pessoas que têm uma personalidade desse tipo,
você tem que ficar em silêncio e agir conforme as ordenanças que Deus pediu para você. Porque no momento da raiva, às vezes a gente acaba contando ou às vezes falando umas coisas que era só para você e Deus saber. E que essas pessoas iriam descobrir somente quando você estivesse vivendo aquilo que Deus decretou para você viver. Então fique em silêncio, fique quieta. Suma da vista dessa pessoa. E se você, sei lá, quer falar alguma coisa para essas pessoas, só fale aquilo que Deus te mandar falar. Tipo assim, não responda a essas pessoas na altura que elas te respondam, no nível delas. Por que que uma filha de Deus, um filho de Deus vai se rebaixar para o nível dessas pessoas que não têm as promessas que Deus colocou na sua vida, não tem o conhecimento que o Espírito Santo te deu e não é guiado pela carne, e sim pelo Espírito? Tô falando de você também, tá bom, amor? Porque essas pessoas aí que se levantam contra você, elas são guiadas pela carne, elas não são guiadas pelo Espírito. Elas vivem para satisfazer os desejos dela, não para satisfazer os desejos de Deus. Já você vive pelo Espírito, não pela carne, logicamente, né? Somos filhos. Voltando. Fale com Deus antes de você falar qualquer coisa, mesmo que você tenha a resposta mais lacradora para lacrar e fechar a boca da outra pessoa. Fale com Deus primeiro. Fale com Deus e o direcionamento que Ele te der, você obedeça. Mesmo que o direcionamento que Ele te der seja assim: fique no seu canto, fique em silêncio e quando os outros falarem, saia de perto. Vá embora quando eles começarem a falar, para que a ira não venha falar mais alto que Deus tem para você. Porque a ira, ela faz a gente cometer erros que depois acabamos nos arrependendo. Ok, agora vamos recapitular aquilo que a gente falou hoje. Primeiro, o lugar que Deus estabeleceu para você, ninguém rouba, ninguém ocupa, porque não tem como substituir alguém que é sol e que é lua. Segundo, quando pessoas se levantarem contra você, fique quieto, fique em silêncio e cuide da sua vida. Obedeça a Deus e busque direcionamento com Ele. Fale somente aquilo que Ele te ordenar falar e faça somente aquilo que Ele mandou você fazer. E mesmo que aquilo que Ele mandou você fazer seja ficar quieto no seu cantinho, fique quieto no seu cantinho, mesmo que um monte de leões venham para cima de você. Terceiro, quando as pessoas que falam mal de você irem contra você, nunca se rebaixe ao nível delas. Seja sábio. E sabedoria muitas vezes é ouvir mais e falar menos. Não é à toa que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. E não importa a quantidade de adversários que se levantem contra você. Quem tem promessa não importa o quanto de inimigos venham lutar contra você. A palavra de Deus vai permanecer até o fim, porque a palavra dele é a verdade. E agora, recapitulando uma coisa que eu também falei, só que eu deveria ter falado um pouquinho antes na recapitulação, né? Você só vive as promessas de Deus quando você começa a obedecer. Sem obediência, as promessas elas vão demorando a se cumprir. Porque quando você obedece, você demonstra que você teme a Deus. Temer a Deus é obedecer. E quando você obedece, você está dizendo com as suas ações, as suas atitudes, que você ama a Deus. Porque quem ama, obedece.
Quem ama vive os mandamentos de Cristo. E busque olhar para Jesus, porque Jesus, ele praticamente, ele viveu tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ele obedeceu, ele temeu a Deus, ele viveu uma vida totalmente de fidelidade ao Pai. E toda vez que os inimigos de Jesus ameaçavam ele, zombavam dele, ele se ajoelhava e começava a desenhar no chão. E aos poucos os inimigos, eles iam indo embora. E ele só falava quando o Pai falava com ele. Entende? Então, busque se inspirar em Jesus. Obedeça, seja fiel a Deus. Quando os inimigos se levantarem, comece a desenhar no chão. E somente fale quando o Pai falar com você. Somente dê uma resposta a eles quando o Pai falar: filho, fala isso. Entendeu? E uma coisa que eu também digo a vocês: quando vocês verem os seus inimigos afrontando outras pessoas que são como você, não coloque uma venda nos seus olhos. Estenda a mão e esteja com elas, mesmo que elas tenham uma fé diferente da sua. Seja a influência que os outros estão buscando. Seja a influência, não a influenciada. Entende? E quando eu digo ser influência, é ser influência de Cristo. Que eles venham ver você, e mesmo quando você não estiver falando a palavra Jesus, eles venham ver através das suas atitudes e ação o nome de Jesus. Porque quem é filho não precisa pregar o nome do Pai para que as pessoas reconheçam o nome dele. Sim, é importante proclamar o nome e a salvação que Jesus nos deu, mas a melhor coisa da vida de um cristão, isso na minha opinião, é quando você não diz que é cristão, mas a pessoa olhando para suas atitudes e para aquilo que você vive, essa pessoa consegue identificar que você é filho de Deus, que você é um cristão, porque você não vive só falando de Cristo, você vive a palavra de Cristo. E assim as outras pessoas conhecem a Cristo, mesmo quando você não está falando diretamente o nome Jesus. Porque praticamente o nome Jesus está estampado aqui nessa testa, as pessoas veem, esse daí é filho de Deus. Esse aí vive verdadeiramente a palavra. Isso também é inspirador para muitas pessoas, e inclusive para muitos cristãos que saíram da igreja simplesmente pelo pastor não viver a palavra. E quando verem você vivendo a palavra, se inspirarão. Quando eu digo ser influência, é ser influência de Cristo. Que eles venham ver você, e mesmo quando você não estiver falando a palavra Jesus, eles venham ver através das suas atitudes e ação o nome de Jesus. Porque praticamente o nome Jesus está estampado aqui nessa testa, as pessoas veem, esse daí é filho de Deus. Esse aí vive verdadeiramente a palavra. Isso também é inspirador para muitas pessoas, e inclusive para muitos cristãos que saíram da igreja simplesmente pelo pastor não viver a palavra. E quando verem você vivendo a palavra, se inspirarão e terão a vontade, o sonho outra vez de buscar a Deus. Porque tem pessoas que acabaram se frustrando
por causa de certas pessoas que não viviam o que pregavam na igreja e se distanciaram de Deus. Claro, não devemos ir para a igreja para buscar homens que são imperfeitos, mas sim a Deus. Mas claramente, todos nós precisamos de uma inspiração para seguir em frente, de uma ajuda. E não tem coisa melhor do que você confiar em uma pessoa que se diz cristã e vive verdadeiramente a palavra de Deus. Porque você vai se inspirar a não só a proclamar o nome de Deus onde você estiver, mas também a viver a palavra de Cristo todos os dias da sua vida. E é isso, que você seja inspiração, que através das suas palavras, do seu olhar, do seu ouvir, do seu falar e do seu viver, aonde você estiver, no lugar que Deus te colocar, e aonde você ir, que cada uma dessas coisas sejam para glorificar o nome de Deus e fazê-lo ser reconhecido por muitos e conhecido por vários. E essa é a palavra que Deus me entregou hoje para falar para vocês. Eu espero que ela tenha tocado bastante no coração de vocês. E hoje é praticamente o dia do Enem, né? Então, que Deus esteja guiando cada um de vocês, dê sabedoria, e as questões que vocês não souberem fazer, que Deus ilumine vocês para que vocês consigam e atinjam a nota que vocês tanto sonham. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.